Quando o Senhor fala, milagres acontecem. Queremos ouvir a tua voz. E aquele que crê, diga amém. Amados, hoje eu vou pregar, eu creio que vai começar uma série de pregação, onde eu vou mostrar para vocês sobre algumas pessoas da Bíblia que tiveram crise, mas conseguiram sair dessas crises. Amém? Amém. Então vamos à palavra. Atos capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizeram-nos um mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu ir ver os amigos e obter assistência. Olha aqui para mim. Paulo estava preso. O apóstolo Paulo agora é um prisioneiro. Ele vai ser julgado lá na Itália. Decidiram levar ele para a Itália, para ser julgado por César, o imperador. Então Paulo pega esse navio na época e vai com eles para lá. Amém? Amém. É a história. Versículo 4. Partindo dali, navegamos sobre proteção de Chipre, por serem contrário os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Sicília, em Pafília, chegamos a Mirra de Lissa. Achamos ali um centurião, um navio de Alexandria que estava a partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte a Sínido, não nos sendo permitir prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Aqui começa a minha pregação. Paulo pega o barco, junto com os outros. Só que a Bíblia fala aqui no versículo 7 que a navegação ficou devagar. Eles não foram rápidos, porque o vento era contrário. Aqui começa um sinal. A sua vida, ela tem sinais. A minha vida, tudo tem sinal. Que alguma coisa não está boa. Você tem que pescar. Essa é a palavra. Às vezes as coisas vão acontecendo e você não percebe. Ou você fecha os olhos, ou você ignora. E pode se agravar. Quem está entendendo? Deixa eu dar um exemplo. Uma dorzinha. Estou com uma dor aqui, mas aí é besteira. Tem certeza? Isso não é um sinal que o seu corpo está dizendo que tem alguma coisa pior? Há 9 anos atrás eu cuidei de um pastor que apareceu um sinal na coxa. Um sinalzinho cresceu, ele coçava. Isso aqui é apenas um sinal. Passou 1 ano e pouco, aquele sinal cresceu. E ficou quase do tamanho de um limão. Ele acordou, viu aquele volume aqui na perna, tem que ir no médico. A esposa dele falou assim, que quando o médico olhou, falou assim, agora, pastor? Agora? Ele, por quê? Isso é um câncer. E esse câncer já se enraizou para o pulmão, fígado. Em 2 meses aquele homem estava morrendo. 36 anos, se eu não me engano. Morreu. O corpo dá sinal. Só que a pessoa ignora. A vida dá sinal. Seu casamento dá sinal. A sua saúde dá sinal. A sua vida financeira dá sinal. Toda a sua vida vai dando sinal. Se tem alguma coisa errada para você consertar. Amém? Amém? Para você evitar.
vai dando para você. É o Espírito Santo falando. É Deus dizendo, olha, presta atenção, cuidado. Presta atenção. Tem alguma coisa. Acorda. Analisa. Para você não fazer coisa errada. O vento era contrário, não era para prosseguir a viagem. Eles chegaram num lugar, mas não é aqui, tudo bem, não é aqui, mas vamos ficar, porque tem uma tempestade, o vento é contrário, não, vamos continuar. Continua a história, versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia de jejum, admoestava o Paulo, e dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia, não sendo próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que se partissem dali para ver se podiam chegar a Finice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Olha aqui, Paulo vai falar, olha aqui para mim. Senhores, se a gente continuar, vai ter prejuízo. O mar não está para navegar. Vamos ficar aqui. Vamos esperar. Mas aqui, Paulo, aqui não é para ficar não. O inverno aqui é muito frio e não dá. E cala a sua boca que você é um prisioneiro, você não sabe nada de barco. Eu não sei nada de barco, mas eu estou vendo o vento. Eu não sou pescador como Pedro, como os outros, mas eu sei que o mar está brabo, as águas estão agitadas. Não, a gente vai mesmo assim. Sabe o que é isso, pessoal? Teimosia. Se alguém chegar para você e falar uma coisa, procura analisar. Não descarta de vez, não. Não ignora, não. Tenta analisar. Paulo falou, vamos ficar aqui, porque se continuar, a viagem vai ter prejuízo. Quem está entendendo? Glória a Deus. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento, chamado Euraquilão, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixados a levar. Eu não sei se você entendeu essa parte. Eles olharam e viram que deu um ventozinho bem suave. Aquela tempestade não apareceu. Aí, tá vendo aí como Paulo estava errado? Levanta, vamos embora. Soltar o barco. O barco vai em direção certinho, mas do nada apareceu um tufão de vento. E arrastou o barco para o meio do mar. Tá vendo como a teimosia não dá lugar nenhum? Você está preparado para isso? Do nada aconteceu alguma coisa? E se instalar uma crise? Você tem que ter os dois pés no chão. Você não pode sair fazendo as coisas porque deu na sua cabeça. Não, eu pensei assim, calma, pensa. E se der errado? E se esse plano que você está tentando fazer não der? Você tem um plano B? Você não pode ir só com o plano 1, o plano B, o plano A. Tem que ter um plano B. E eles não tinham. Eles levantaram as âncoras, o barco começou a ir, só que no meio do nada o vento bateu, aí ele arrastou o navio para o meio.
do mar. E eles ficaram agora à deriva. Agora é o vento que leva. Se o vento quiser ir para lá, vai. Se o vento ir para cá, vai. Acabou. Quem está entendendo? A sua vida deve ser uma vida simples, organizada, abençoada, sem estresse, sem nervosismo, sem agitação. Você vai fazer uma coisa, faça aquela coisa para você terminar ela. Nunca comece uma coisa para deixar pela metade. Eu vou fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui? Tem condição de terminar? Não, depois a gente vê. Não, esse negócio depois a gente vê, não vai terminar. Então não faz. Não faz. Aí eu vou comprar, você vai comprar? Vou comprar. Tem dinheiro para... Não, eu pago em 12 de prestação. E se você ficar desempregado? Se você ficar doente, você vai conseguir? Tem certeza? São esses detalhes que você tem que observar para a sua vida. Não coloca a culpa no diabo, não. Tudo não é o diabo. Tem coisa que é a pessoa. Não, porque o diabo está furioso comigo. Por que o diabo está furioso com você? Não, porque eu estou todo endividado, mas ele que fez a compra? Não foi você que comprou. O diabo está com raiva de mim, disse que eu estou doente. Mas por que você está doente? Você está se cuidando? Não está? Aí vai dizer que é o diabo que está colocando você doente? Por que você aprende isso nas igrejas aí fora? Que é o diabo que bota a doença da pessoa? O líder que fala que o diabo bota a doença, ele fica doente. Ele não ora não, ele vai no melhor hospital da cidade e paga. E você não sabe disso. E eu sei, porque já estive lá. E você é enganado. Tem uma vida organizada. Deus abençoa a organização. Amém? Amém? Quem recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Versículo 16. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que se dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos o mar à armação do navio. Olha aqui para mim. Toda crise tem prejuízo. Eu já passei por muita crise, tive tanto prejuízo na minha vida. Toda crise na tua vida tem prejuízo. O que Paulo falou? A viagem vai ser difícil, nós vamos ter perdas. Eles não ouviram Paulo. Depois que o barco está no meio do mar, e eles não conseguem tirar o barco do lugar, já sei, o barco está pesado, tem que jogar a carga fora. Mas é minha mala, joga fora. E começaram a jogar as coisas fora, no mar. Agora joga a armação do barco, tudo que é do barco. Vamos tentar desmontar o barco, deixa o barco bem leve, para o barco não afundar. Olha o prejuízo. Você entrar por uma crise porque você quer, você vai ter prejuízo na sua vida. Quem está entendendo isso? A palavra de hoje é evite crise, para você não ter prejuízo na sua vida. Amém, pessoal? Versículo 20. E não aparecendo, havia alguns dias nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Você sabe o que é isso? De dia não aparecia sol, porque estava chovendo. De noite não aparecia estrela, porque estava chovendo. Sabe o que aconteceu com eles? Perderam a esperança de vida.
Vamos morrer. Agora já era. Nós estamos aqui sem ver o sol. Há dias que não chove. À noite não dá para ver nenhuma estrela de tanta chuva. E eles perderam a esperança de salvamento. É a crise, pessoal, que você passa. É a crise que eu passo. Chega uma hora na crise e fala, nego, agora lascou. Fala igual o carioca. Agora lascou de vez. Agora já era. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Continua a história. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Aprenda uma coisa que eu vou falar para você aqui nessa tarde. Evite você ouvir essa frase. Bispo Leandro, eu te avisei. Ou frasezinha nojenta. Eu não te avisei? Eu não te avisei que tu ia quebrar a cara? Eu não te avisei que tu ia se lascar? Por que tu foi? Não, porque eu pensei que Deus ia me abençoar. Eu não falei para você que estava tudo dando errado? Foi o que Paulo falou. Meus irmãos, por que vocês não deram ouvido para mim? Eu falei que não era para sair de Creta e vocês falaram que era para sair. Olha agora a nossa situação. Estamos no meio do mar. O barco está todo arrebentado. Não tem sol, não tem estrela, não dá para ver nada, só chuva. A gente não come. E agora? Evita essa frase, pessoal, de alguém chegar para você e falar, eu te avisei. Lembra que eu falei para você isso, mas você teimou? Quem está entendendo? A segunda parte desse versículo, Paulo abre a boca e fala, eu não falei? Paulo joga na cara. Eu não falei para vocês que não era para ter ido? Falei ou não falei? E agora vocês estão aí, ó, pagando. Abra sua boca e fale. Na hora que você tem que falar, você precisa falar. Amém, pessoal? Amém. Diga glória a Deus. Fale. Não é para você ficar calado, não. Fale. Eu avisei. Eu avisei. Você que foi teimoso, você que foi teimosa, eu avisei. Agora, colhe as suas consequências. Volta para a história. Versículo 22. Mas já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante a César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo por meio que lhe foi dito. Porém, é necessário que havamos de chegar a uma ilha. Diga glória a Deus. Aprenda aqui com o apóstolo Paulo, ele mordeu, mas depois ele assoprou. A culpa é de vocês, bem feito. Porque eu avisei para vocês não irem, e vocês foram. Mas tem uma coisa, ninguém vai se perder, tenha bom ânimo, porque Deus me visitou. Amém, pessoal? E Deus falou assim, ó, Paulo, você vai chegar até César. Agora tem uma frase, não sei se você prestou atenção, no versículo 24. Deixa eu ler o versículo 24. Dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante a César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O anjo falou assim, Paulo, você não vai morrer. Nem você e nem o povo que está com você. Deus te deu graça para quem estiver junto com você
vai sobreviver. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus abençoa você. Deus abençoa a tua vida. E Deus abençoa quem está no seu lado também. Amém, pessoal? Bispo, tem um familiar. Ele nem da igreja ele é, mas ele é abençoado por causa de você. É por causa de você. Eu já tive experiência que eu já trabalhei em lugares que eu abençoei a vida do patrão. E quando eu pedi conta da pizzaria, que eu falei que não ia mais trabalhar lá, o patrão nem pediu. Fica comigo, rapaz. Eu preciso de você. Eu vou aumentar o teu... Não é questão de salário, não, que eu estou saindo mesmo. Poxa, eu preciso de você. Eu falei, não, que isso? As pessoas são abençoadas porque você carrega a bênção. Glória a Deus. Diga, eu sou abençoado. Em nome de Deus. E aonde você colocar a mão, abençoado será. Você tem a bênção. O anjo falou, Paulo, você vai chegar lá. Mas agora o barco vai afundar, viu? O barco entrou na crise, o barco vai afundar. Continua a história. 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra. Olha aqui para mim, pessoal. 14 dias no mar. Não é 14 horas, não. É 14 dias. As ondas levando o barco para lá e para cá. Lá no Rio de Janeiro teve uma campanha de jogar a rede no mar. Aquelas campanhas que tem de jogar a rede no mar. O bispo lá alugou uma barca grandona para botar todos os pastores. O único que não foi eu. Vou nada? Aí tava lá tá na televisão, aí os bichos lá, o barco assim, ó, o navio. Mas se isso virar, morre todo mundo afogado. Ó. Jesus. Aí começou, né? Cadê o bicho fulano? O bicho, aí só tá voltando o bicho fuleando. Aí eu tomando café, eu tô aqui em casa. Fui não vou. Imagina 14 dias. Agora preste atenção num detalhe da Bíblia. 14ª noite, por volta da meia-noite, eles pressentiram que estavam perto de alguma ilha. O que é isso? Que barulho é esse? Parece que é ondas batendo em algumas pedras. Acho que tem terra por aqui. Eles pressentiram. Não, eu acho que tem terra aqui. Vamos ver. Eu fico bobo, pessoal. O povo da igreja está no meio de uma crise, está no meio de uma turbulência na vida, está cheio de problema na vida. Aí Deus vai dando portas, Deus vai criando um sinal para sair da situação. E a pessoa não pega. A pessoa não faz algo. É 14 dias, não é 14 horas, é de noite, por volta da meia-noite, chovendo. Eles pressentiram que estavam perto de alguma coisa. E você tem que entender isso na sua vida. Pô, peraí, eu estou doente, mas se eu fizer isso aqui, se eu tomar isso aqui, se eu beber isso aqui, se eu comer isso aqui, eu posso ficar melhor, então eu vou fazer. Não, a minha vida financeira está sendo, se eu parcelar, reparcelar, se eu fizer isso, eu consigo sair dessa situação. Opa, eu estou com briga aqui no meu casamento, eu estou com discussão aqui na família, mas se eu puder fazer isso, se eu acalmar assim, eu consigo. Você tem que fazer alguma coisa, querido. Você é um povo de Deus. Deus vai dando direção. Amém, pessoal? Fazer alguma coisa. Não, eu vou ficar aqui sentado, eu vou esperar. Vai esperar o quê? O barco afundar para você morrer afogado? Tem que fazer alguma coisa. Sentir, perceber, analisar. Entende o bispo? Diga glória a Deus. Domingo passado, foi semana passada. Eu comecei a passar mal, dor nos rins. Eu fiz a reunião sentindo dor nos rins.
Lá vai eu para a internet, né? O primeiro problema é a internet. Claro que do ruim tem que beber água, saiu já sei, só que às vezes a gente não sabe. Tem 15 dias que eu estou tomando 1 litro de água só de manhã cedo. Eu acordo e já bebo 1 litro de água. Aprendi na internet. Aí eu aprendi também que a folha de mamão, ou chá ruim, amargoso, mas que os rins são lubrificados. Fala lá uma substância que tem lá. Aqui atrás já tem um pé de mamão, já levei 2 folhas. E estou tomando 3 canecas por dia. Acabou. Jesus me curou, primeira coisa que eu falo. E o chá. Eu tenho que fazer alguma coisa. É o que você precisa fazer. Faça alguma coisa. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Deixa eu continuar. Versículo 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Receosos que fosse atirado contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Olha para mim. Os marinheiros, como viram que estava perto de uma ilha, malandramente, falaram assim: vamos pegar os botes, vamos jogar no mar e vamos meter o pé, antes que esse barco afunde. Paulo só falou o seguinte: ei, Deus falou que eu vou ser salvo, e quem tiver comigo, quem for, morre. Em outra tradução, só estou falando para você, da minha forma de pensar. Ei, Deus falou, quem vai ser salvo, quem tiver comigo. Se vocês pularem do barco e agora, ninguém se salva. Não é comigo. Essa é a visão que você tem que ter. Você ora, você abençoa as pessoas, mas se alguém se afastar de você, paciência. A sua parte você faz. Eu tenho uma bênção. Quer sair? Quer pagar para ver? Foi o que Paulo falou. Amém. Versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e o deixaram afastar-se. Aí lascou tudo. Sabe o que os soldados fizeram? Ninguém vai fugir não. Pegou e cortou os botes. Jogou os botes no mar. Ninguém vai sair. Vamos ficar todo mundo com Paulo aqui. 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que esperando estáis sem comer nada, tendo provado. Pessoal, 14 dias com a agonia da morte, ninguém quis comer. Todo mundo desesperado, morre, não morre, essa chuva que não para, ninguém se preocupou em comer. Então Paulo fala: tem 14 dias que vocês não estão comendo. Ninguém come nada e temos que comer. Olha o versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Amém? Amém. Olha aqui para o bispo, pessoal. Preste atenção no que eu vou falar aqui para você, com muito cuidado no que eu vou falar aqui. E eu estou gravando aqui. Existe época que se você fizer jejum, você fica doente. Então não é para você jejuar. Se você não pode jejuar, então que você ore mais. Mas não faça jejum. Existe época que dá para você jejuar, aí você jejua. Mas existe época que você não pode ficar sem comer. Parece que o corpo humano, o ego da pessoa, não sei, vou falar o temperamento da pessoa, ela está com raiva, ela não quer comer. Estou com raiva, estou chateado, também não vou fazer nada.
Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar apenas chateado com fome, só isso. Não muda nada. Não, eu estou nervoso, estou chateado, não vou nem fazer comida. Ah, não vou comer nada não. Faz comida. Come. Olha o que Paulo falou, vocês têm que comer. Porque é disso que depende a sua segurança. O barco vai afundar, nós vamos ter que nadar. Agora todo mundo fraco de fome, como é que vai nadar? Tem que comer. Tem que se alimentar. Tem que fazer alguma coisa. Amém, pessoal? Amém. Versículo 15. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir o pão, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Olha para mim. Paulo falou, ninguém fez nada. Temos que comer. Ninguém comeu. Ah, é? Paulo pegou um pão, deu graças a Deus, partiu e começou a comer. Quando Paulo fez isso na frente de todo mundo também começou a comer. O que eu aprendo aqui com esse versículo? Que tem pessoas que se falar não adianta. Tem que fazer. Você chega para alguém e fala, falando, você tem que fazer assim, assim, assado. Tá? Se você fizer assim, vai dar certo. E a pessoa não faz. Mas se você fizer, ela faz. Tem gente que é assim. Paulo falou, temos que comer. Porque a nossa saúde depende disso. E ninguém comeu. Mas quando ele pegou o pão, ele partiu e ele comeu. Então todos comeram também. Amém? Amém. Em vez de você reclamar porque o outro não muda, muda você. Em vez de você falar porque está assim, está assado, porque o fulano é desse jeito, o Beltrano, muda você. Mas bispo, quem tem que mudar é ele, muda você. Se você mudar, ele muda. Mas eu já falei para ele mudar. É exatamente, você só fala. Se você fizer algo, ele também vai fazer. Amém? Amém. Versículo 36. Deixa eu ler o 36. Todos cobraram ânimos e se puseram também a comer. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. É muita gente, pessoal. 266 pessoas. Há 14 dias sem comer. Há 14 dias sem paciência, com medo de morrer. Eu acho que aquele barco era um inferno ali. Gente ali desesperada, gente doente. 266 pessoas ali. E Paulo tentando controlar o ânimo de todo mundo. Ó. Versículo 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo no mar. Diga glória a Deus. Eles não foram refeitos com a oração. Está escrito aí, ó, refeitos com a comida. Não foi a oração. Depois vocês comeram, ó, forte. Estou bem. Agora eu estou bem. Estou alimentado. Estou de barriga cheia. Agora eu estou bem. Comida. Estou falando de comida, alimento. Comer uma comida. Refazer a vida. Refazer a saúde. Quem está entendendo isso? Lá no Rio de Janeiro ele fala muito assim, ó. Temos que comer uma comida forte. Da substância. Fala muito, comer uma comida da substância. Fazer um mocotó, uma rabada, uma feijoada. Faz uma comida forte. Sabe, uma costela com agrião, para dar um suador. A gente fala muito suado. É uma comida que depois que come, ela começa a suar. É isso mesmo, está saindo na fraqueza. Dorme a tarde todinha, mas depois quando acorda, acorda bem. Isso. Quer ficar comendo biscoito com Coca-Cola? Vai morrer. Miojo? Vai morrer, desgraça. Já disse, ora aqui por mim que eu estou morrendo. Aí, deixa que eu oro no enterro e faço a sua oração direitinho, bonitinho para você. Oh, querido, não foi a oração que sustentou eles, foi a comida. Está escrito, foi a comida.
Tá gostando, pessoal? Estão me olhando com a cara feia, não sei porquê. Vamos embora. Versículo 39. 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela da proa do vento, dirigindo-se para a praia. Dando, porém, um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa, encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O barco vai indo até que o barco para e vai estar se despedaçando. Então todo mundo vai cair no mar. Olha a ideia dos soldados, versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Vão matar os presos, porque é preso mesmo, porque senão vai que eles fogem, vai que eles nadam e eles fogem. Só que Paulo também era preso. Então se é para matar os presos, tem que matar Paulo. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer e ordenou que quem soubesse nadar fosse os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto os demais que se salvassem, uns em taubas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. E você diz glória a Deus. Glória a Deus. O barco se despedaçou. O centurião falou: quem sabe nadar? Eu? Vai. Quem não sabe? Vamos se agarrar em pedaço de madeira, em tauba. Tudo que flutuar se agarra e vamos. E aqui está dizendo que nenhum deles se perdeu. Todos foram salvos, mas o barco se perdeu. Eu quero resumir aqui a minha pregação e dizer o seguinte: crise. Você tem perdas. Evite ela. Saiba onde você vai chegar. Saiba. Deus vai usar alguém para falar que você está errado. Escute a pessoa. Escute. Ainda que você fale para a pessoa que você não vai fazer, mas escute. Em casa, sozinho, pense. Reflita, analise. Depois de você pensar, analisar, aí você toma atitude. Para que depois você não venha fazer nenhuma besteira. Amém? Amém. A nossa igreja fez 7 anos. No primeiro ano da igreja, eu entrei numa crise. Saí abrindo igreja, trouxe pastor para ficar com a gente, não deu certo. A Ariane me avisou que não ia dar certo, não dei ouvido, e eu tive prejuízo, perdi membros, perdi carro, perdi aliança, perdi tanta coisa, fui vendendo para pagar dívida que eu mesmo entrei. Então eu posso chegar para você e dizer que crise é horrível. Paulo falou, a viagem vai ser penosa, vai ter prejuízo. Vamos ficar aqui. Ah, mas o inverno está chegando e aqui é muito ruim. Aqui. Olha, só que olha as águas. Não dá para encarar. Tem certeza? O barco aguenta? Não, o barco aguenta. Tem certeza? Se não tem, não vai. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer isso para você.
Não bata de frente com uma crise, não encare uma crise, não entre numa crise. Mas se você já está dentro de uma crise, peça a Deus direção, para Deus dar uma direção para você. Amém, pessoal? Porque a direção de Deus vai fazer você ser salvo. Eu fiquei louco. Orei, reclamei, falei com Deus e nada, até me dar uma direção. Deus foi me dando. Chamei um proprietário da igreja que estava alugado, pedi para quebrar o contrato. Ele jogou um valor lá em cima. Eu falei que não. Aí queria brigar comigo na justiça para quebrar o contrato. A direção de Deus, no meio daquela turbulência, eu vi uma placa de um lugar alugando. Isso foi Deus. E eu fui lá ver. Era com uma proprietária, era com um corretor de imóvel. Fui lá. Aí a corretora de imóvel falou como é que era aquilo. Eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu tô com um galpão alugado e eu quero quebrar o contrato. Mas o proprietário está me pedindo. Aí eu expliquei, não, está errado. Fala para ele que só pode cobrar essa taxa, era uma taxa. Ela pegou um papel, ela imprimiu, leva e dá isso aqui para ele. Foi a salvação, foi Deus e essa mulher. Quando eu mostrei para ele, o senhor está certo. Só paguei a taxa, saí de mim. O outro, o mesmo proprietário que era do Cuiá, era de Cruz das Almas. Era o mesmo dono. Como do Cuiá venceu o contrato, eu podia sair do Cuiá. Eu preferi falar, vamos conversar o seguinte, eu posso sair um dos prédios, porque já acabou o contrato, aí pode. Então eu vou entregar o de Cruz das Almas, não pago nada de multa. Aí tá certo, só tá certo. Fiz isso. Foi Deus dando direção. E a gente foi resolvendo as coisas. Até que nós saímos da crise. Mas tivemos perdas. Perdi muita coisa. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E eu quero pedir a Deus nessa tarde, junto com vocês, para que Ele venha dar uma direção para você. Porque eu creio que tem coisa boa chegando para cada um de nós. Eu creio. Você crê, pessoal? Eu creio. Nós vamos sair da crise, nós vamos viver uma vida abençoada, porque Deus vai dar a direção. Recebe essa palavra? Então glorifica a Deus por essa palavra. Glória. Fique de pé, vamos orar. Quase uma hora pregando. Oh, aleluias. Louvado seja o Senhor.